Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGFF11, o fundo de fundos da CSHG, mais um mês acompanhando esse fundo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para ele. Não é um vídeo demorado porque FOF não tem muito o que falar, não tem tanta coisa para falar assim, mas vamos lá. Então aqui o relatório agora de abril, ele continua com o deságio. Aí eu até comento, né? Isso, acho que eu não escondo isso de ninguém, a minha não preferência por FOFs, porém, desculpa, a não preferência para longo prazo, mas para investimento tático talvez faça sentido. Para mim não faz tanto sentido porque eu não gosto de ficar fazendo muito trade com fundo imobiliário, mas eu só vejo mais sentido para FOF quando você faz trade, né, para você comprar ele abaixo do VP e vender com a valorização, e hoje ele está com mais ou menos uns 7, 8% de deságio. Hoje, na verdade, aqui pela cota ele está com 5%, né? Mas atualmente ele está com 7, 8% de deságio. Eu ainda acho pouco, mas aí cada um faz a sua própria análise. Bom, então aqui a questão, a gente já sabe, né, da questão da acentuação da curva, da abertura da curva de juros, passando o NTNB 30 e 35 de 5,81 para 6,20, o IFIX cai no 0,77. Sobre as movimentações do HGFF, incremento de posição específica no segmento de logística, foi pelo BTLG, a gente já vai falar um pouco sobre isso, redução da posição específica de outro fundo de CRI, que foi o VRTA, e eles colocaram, na verdade, vieram do 2 para o 5, né, que erraram na letrinha, que seria o 3. Movimentações táticas pontuais, tendo em vista oscilação de cotas e eventuais arbitragens em ofertas. Então eles colocam aqui que eles têm acompanhado uma quantidade enorme, de fato, está tendo uma quantidade enorme, ó, uma ambulância passando aqui, uma quantidade enorme de oferta primária, mas eles estão bem criteriosos. Eu gosto bastante da gestão do HFOF, na verdade da CSHG, nesse olhar do mercado. E aqui eu gosto muito de falar isso, que como o FOF ele é um bom veículo, principalmente leitura, para quem está começando a investir em mercado imobiliário, no fundo imobiliário, porque, na verdade, o FOF nada mais é do que você delegar duas vezes para o gestor, né? Você delegar o seu dinheiro e delegar as escolhas de outros fundos imobiliários que você poderia fazer. Obviamente, FOF ele pode acessar alguns produtos que a pessoa física não pode, mas no cerne da questão é você terceirizar isso. Você, investidor novo, entender o racional, por que o gestor está comprando determinado fundo, está vendendo o outro. Então isso é muito bacana para você ir conhecendo e até para você poder tomar suas próprias decisões. A parte de assembleia, não vou precisar falar mais nada sobre isso. Então a cota ela foi negociada e com os reinvestimentos, né, variação de menos 2,52% em relação ao patrimonial, muito em função da queda do IFIX também. E também ajustada por rendimentos de menos 0,99 versus 0,77 do IFIX. Sendo que o fundo gerou um resultado de caixa de 62 centavos e o fundo ele acumulou até o momento cerca de 1 centavo e encerrou o mês com 0,92 de resultado acumulado total. Pagou 70 centavos, né? Então ele precisou usar um pouco de reserva. Então, analisando a composição do resultado, aumento nas receitas recorrentes de alguns fundos imobiliários, devido grande parte devido ao reflexo de rendimento de fundos de CRI indexados à inflação, principalmente por causa de fevereiro. Fevereiro deu uma bombada aí nos rendimentos de vários fundos de papel. E diminuição, pelo contrário, a parte negativa, diminuição de receitas não recorrentes, decorrente do prejuízo de venda de determinadas posições, além do IR pago. Então o fundo anunciou a distribuição de 70 centavos. Aqui a parte do HGF, a análise setorial da carteira do fundo. Aqui é aquela forçação de barra que todo FOF faz, né, que é o upside que eles acreditam. Embora o patrimonial dele esteja 5% abaixo, mas eles consideram que o fundo tem possibilidade de aumento de 14,24%, porque é os 5% do VP do próprio FOF e os fundos que estão desatualizados, estão com deságio dentro da carteira, então fazendo esse malabarismo, eles chegam a essa conta de 14,24, que eu acho uma forçação totalmente de barra. Aqui o fundo continua com 35 fundos imobiliários, e aqui as operações que eu falei lá no início. Ele vendeu papel,
o VRTA, e comprou BTLG principalmente por causa da emissão, né? Então ele acabou aproveitando essas quedas aí para poder comprar mais logística. E a parte tática, né, XPML, TRFX e KNRI, principalmente por causa que todos esses fundos aqui passaram por emissão ou estão passando por emissão, então ele faz a arbitragem, né? Vender, ou vende a cota antes da emissão para depois recomprar só a quantidade que ele tem de direitos, ou depois vende na hora que tiver a liberação das negociações. Então faz essa tática de movimentação para poder ter algum resultado positivo para o fundo. Então aqui, aquilo que eu falei, né, do resultado negativo que eles tiveram com a movimentação de fundo imobiliário. Esse mês, tem em relação ao mês passado, se a gente for ver, a receita de fundo imobiliário foi maior, mas em função dessa questão de prejuízos que ele teve, né, de receita não recorrente, o resultado foi menor do que o rendimento. Então ele precisou usar a reserva, porém, como vocês podem ver, a reserva dele é tranquilíssima para ele manter os 70 centavos. Se ele quiser manter os centavos até o final do ano, ele consegue. Então tá bem tranquilo em relação a isso, mas muito em função desses amarelinhos aqui, né, pessoal, que é ganho de capital. Como eu sempre falo para vocês, para o fundo de fundos trazer resultado, ele precisa fazer ganho de capital. E aqui é aquilo que eu sempre gosto de mostrar, que o próprio relatório mostra que o fundo de fundos perde para o CDI. Ele perde para o CDI, ele perde, ele está muito parelho, se a gente for pegar aqui com o IFIX, mas ele toma o pau do CDI, né? Que é o que eu sempre tenho falado para vocês, que FOF por um longo prazo, para mim não faz muito sentido. Teve uma redução de cotas também. Eu gosto muito desse quadro que eles mostram, acho que é o único fundo que mostra desse jeito aqui, eu acho bem legal isso. Aqui, esse aqui é o conflito de interesse que as pessoas tanto falam, mas tá aí, né? Ele investindo em fundos da própria casa, na Assembleia, foi autorizado o próprio HGFF comprar fundos da pátria, então, conflito de interesse tá aí. Se quem que fala que não investe em fundo de conflito de interesse, não investe em fundo da CSHG, não investe em fundo da Quineia. Eu sempre falo para vocês, pessoal, o problema não é o conflito de interesse, o problema é o resultado dele. Se for bom, sem problema nenhum, como a própria Quineia tem conflito de interesse o tempo todo e os resultados são sempre bons, o próprio CSHG também, então a gente tem que parar com essa questão de ficar criticando o conflito de interesse e criticar o resultado dele, né? Bom, o que mais que a gente tem? Aqui é bem legal, pessoal, que essa parte ele faz todas as assembleias que o fundo tem, ele vai lá, mostra qual foi a participação dele e se ele votou para aprovar, se ele votou para reprovar. Então até ele faz aqui, bem legal isso, né? Inclusive aquela do HGBS, né, da mudança regulamentar, ele colocou para aprovar, foi aprovado. Eu acho bem bacana essa transparência que o fundo faz. Na minha visão, ele é um dos melhores fundos de fundos que tem, trabalha muito bem, o CAFOF também é bom, a questão de ganho de capital, mas é aquela minha opinião que eu não sou muito fã de fundo de fundos, mais para tático, para quem gosta de fazer movimentações, precisa avaliar a questão do P/VP. Beleza, pessoal? Então, era isso. Espero vocês no próximo vídeo.